Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. A gente vai ler só até o verso 14. Ele tem, irmãos, 68 versículos. Eu vou ler os 14 primeiros. Aí você vai dizer, vai ler só bênçãos? É porque a parte que diz assim, os castigos da desobediência, alguns dizem, as maldições para os desobedientes. Aí você chega em casa, você lê do 15 ao 68, para aqueles que desobedecem. Mas eu quero falar em nome de Jesus para os obedientes nesta noite, em nome de Jesus. Eu não, Senhor, sou apenas vaso. Diz o seguinte, se atentamente, veja, irmão, que começa com duas letrinhas, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí tem 2 pontos e ele agora vai dizer quais são as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará e tudo que te colocar na mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se, olha o se apareceu novamente, né? É uma conjunçãozinha, está no começo e está no final. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Glória a Deus. Irmãos, lendo essa palavra, a gente fica pensando, que coisa maravilhosa, as bênçãos, as bênçãos, as bênçãos. E aqui você pode ver, são as bênçãos materiais. Mas eu quero te dizer que a maior bênção que um crente pode ter é uma vida espiritual autêntica. A palavra de Deus diz que devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Aí as demais coisas vêm como sobremesa, irmã. E sobremesa é bom, não é? Não é bom sobremesa? Mas em primeiro lugar, o reino de Deus.
Amados, colocamos aqui um título, Prioridades para o ano de 2022. Eu fiquei pensando, Deus, o que é que eu falo para teu povo? Mas só que Deus tem que falar primeiro para mim. Luzimar, quais as suas prioridades para este ano? E eu faço essa pergunta para vocês. Quais as suas prioridades para o ano de 2022? Irmãos, hoje eu sou responsável pelas minhas escolhas que eu fiz no passado. Você pode ver que aqui existem duas escolhas. Aqui está para você escolher as bênçãos ou as maldições. As bênçãos para os que obedecem e maldições para os desobedientes. Mas se você está aqui, você veio buscar a Deus, é porque você quer agradar a Deus. Então, a gente agrada a Deus com obediência. Então, prepare bênção. Não é? Pode ser que essas bênçãos aqui não venham para você, mas virão outras, principalmente as espirituais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não busque a Deus com barganha. Eu vou buscar a Deus porque lá em Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz que se eu for obediente, eu vou ser bem sucedido. Aonde eu botar meu pé, eu vou ganhar por herança. As minhas mãos, onde eu colocar, vai ser abençoado. Não vá assim, não. Não vá assim. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Leia a Bíblia. Medite na palavra do Senhor. Busque ao Senhor em oração, em jejum, consagração, consagrando tua vida ao Senhor e deixa o resto com Ele, sem pensar em bênçãos materiais. Mas Deus é tão justo, irmão, que nos abençoa também materialmente. Isso é bíblico também, não é? Então, querido, tudo depende de escolhas. Aqui está, bênção e maldição. E o Senhor diz, busque. Seja obediente para que as bênçãos cheguem para você. Então, depende do que eu escolher. Hoje eu sou responsável pelo que eu escolhi no passado. No futuro, o meu futuro depende do que eu estou escolhendo hoje. Então, tudo depende de escolhas. Mas eu pergunto, qual a tua prioridade para este ano de 2022? Irmãos, o Senhor nos adverte a escolher coisas boas, né? Mas eu posso dizer, a minha prioridade este ano é investir mais no reino de Deus. Quanto mais eu invisto, mais eu acho que eu não invisto. Quanto mais eu vou fazer missões, mais eu acho que eu ainda não fiz nada. Quanto mais eu contribuo para missões, mais eu acho que ainda falta fazer mais alguma coisa. Quanto mais eu encontro uma pessoa e eu levo uma palavra de conforto para aquela pessoa, mas eu acho que ainda preciso de melhorar. Só abrindo um parênteses aqui, eu me lembro que nas férias, às vezes, você pode dizer, não, eu estou de férias, eu vou deixar o evangelho para lá, que eu estou de férias, vou só gozar a minha vida aqui, os 30 dias, sei lá, o que você tirar de férias. Mas, irmão, o Espírito de Deus em você não tira férias. E quando, eu lembro que eu estava eu e meu marido andando na praia, fazendo caminhada, que ele não gosta de tomar banho, então eu acompanho ele, né? Caminhando na beira-mar, e tinha uma senhora, muito bem vestida, de acordo com a época de veraneio, né? Com aquele chapéu bonito na cabeça, aquele negócio que bota um tapete, assim, não é tapete, é uma esteira, né? Lendo um livro. E eu vi que aquela mulher estava precisando de uma palavra. Aí, se eu tivesse dito, Edilson, eu vou ali dar uma palavra para aquela mulher. Disse, Luzimar, a mulher está ocupada lendo. Aí eu disse, Edilson, fica um pouquinho que eu vou aqui e já volto. Nem disse. Aí subi um pouquinho, cheguei lá perto daquela senhora, dei uma palavra de conforto. Ela ficou assim abismada, que não soube nem dizer. Aí ela só fez, obrigada. Mas eu dei o recado, porque o Espírito Santo de Deus não tira férias. Glória a Deus. Então, a minha prioridade, eu não sei se é a sua, este ano é exercer os dons que Deus nos deu. Irmãos, é tão sério, irmão, isso aí. Deus nos dá, porque dons são dádivas do Senhor.
E eu não sei quais são os teus dons, porque eu sei que você tem dons. Você tem os dons naturais, que você nasceu predisposto para aqueles dons naturais. Tem os dons espirituais que Deus te dá também. Quando a gente nasce de novo, Deus dá dons para você exercer. Se você não sabe qual é o seu dom, peça a Deus. Tem aqueles dons ministeriais também. Eu não sei onde Deus quer te usar na obra, mas com certeza Deus quer te usar. Porque Deus não te chamou para você ficar no banco, só comendo a palavra, engordando. Isso é bom, né? Mas tem gente obeso da palavra e não sai para evangelizar. Isso é um pecado. Qual a tua prioridade para esse ano? Coloca no coração, Senhor, eu vou ganhar almas para o teu reino. Eu já tenho palavra aqui dentro, eu vou transmitir para outras pessoas. Você pode salvar muitas vidas, ajudado, claro. O Espírito Santo de Deus é quem convence. Mas você pode ser um canal para isso. A minha prioridade este ano é dar mais tempo para a minha família. Eu tenho 4 filhos, todos casados, mas eles não deixam de depender de mim, uma palavra que sempre eles precisarem. De vez em quando tem um telefonando para mim ou para o pai. Eu estou precisando disso, a gente aconselha, né? E às vezes nem pede conselho, mas eu sei de alguma coisa, eu ligo. Olha, meu filho, está acontecendo isso. Não, mãe, tudo bem e tal. Então, eles nunca vão deixar de ser filhos seus. E Deus te deu os filhos para você educá-los bem. Estão casados, mas precisa da tua ajuda. E ai de nós se não criarmos bem nossos filhos, irmão, porque nós vamos prestar conta a Deus. Você já pensou o que são os filhos? São herança do Senhor. Herança do Senhor, coisa boa. Se eu não estou cuidando bem da herança do Senhor, Ele vai me cobrar. Ele vai me cobrar. Então, a minha prioridade esse ano é desconectar mais o telefone. Irmão, não sou fã de telefone, eu preciso, principalmente do WhatsApp, que eu tenho vários grupos de oração, da MEM, da igreja, da família. Eu preciso, aqui com o Léo tem que dar uma olhadinha. Eu faço assim, ó, qual é aqui eu tenho prioridade, aqui eu gosto de dar prioridade. Mas tem pessoas que dizem, irmão, mandei uma mensagem para você, irmão, eu quase não vejo telefone. Mas, irmão, eu estava vendo, através de algumas pesquisas, tem uma média, tem pessoas que olham mais do que outras, mas fazendo uma média, 150 vezes a média de pessoas que vê o WhatsApp, que vê o smartphone, não é só o WhatsApp, outras redes sociais. 150 vezes por dia. E eu disse, meu Deus, como é muito. Aí eu fiquei pensando, já pensou se você conectasse na Bíblia 150 vezes por dia, como seria uma bênção? Ou então, mesmo que você não tivesse uma Bíblia no telefone, mas abrisse a Bíblia pelo menos 50 vezes no dia. 10 vezes no dia. 5 vezes no dia. 2 vezes? Tem gente que não abre a Bíblia nenhuma vez no dia. Às vezes, no final de semana, pega a Bíblia, bota debaixo do braço e abre aqui na igreja. Eu não entendo como uma pessoa não consegue falar com seu pai todo dia. Precisamos de ter esse diálogo, irmão, com Deus. Oração e leitura da palavra. Esse diálogo forma uma intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais eu conheço o meu Pai. Quanto mais íntimo de uma pessoa você mais você conhece essa pessoa. Pergunta qual é o prato que meu marido gosta. Que eu digo, macaxeira com carne de charque. Pergunta qual a cor que ele gosta de usar. Pergunta qual é o vestido que eu mais gosto, que ele sabe dizer. Ela gosta de tal vestido. Pergunta qual é a música nos hinos que eu gosto de louvar. Ele diz. Quando um irmão, domingo, começou a cantar um hino aqui,
Ele olhou para mim e disse: o teu hino. Porque é intimidade. É intimidade, irmãos. Precisamos ter intimidade com Deus. E só temos intimidade com Deus se a gente lê Bíblia, que isso aqui é Ele falando conosco. E a gente falando com Ele, através da oração. A minha prioridade este ano é ser mais compreensiva. Eu coloquei isso para mim, mas se você achar que você também precisa dessa prioridade, então coloca aí nos teus itens. Ser mais compreensiva. A minha prioridade este ano é ser mais flexível no trato. Com as minhas palavras, pessoas podem ser livres de um suicídio, por exemplo. Eu lembro, irmão, quando, faz muitos anos isso, 1h30 da manhã, eu estava naquele sono alfa, sono gostoso, 1h30 da manhã, o telefone toca. Aí eu, alô, a voz rouca, um sono, sonolenta que só, né? Diga. Aí quando eu olhei, eu digo: irmã fulana, diga, minha amada. Sim, irmã, eu quero lhe dizer que nesse momento eu vou matar meu marido, matar meus filhos e depois vou me matar. Agora imagina você se acordar sem saber nem o que é que diz para uma pessoa dessa. Aí eu digo: pode desabafar, converse mais. Enquanto ela desabafava, que eu nem me lembro mais o que ela disse, porque eu não estava nem prestando muita atenção no que ela estava dizendo, estava só orando por ela. E comecei a interceder por aquela pessoa, interceder. Ela falou mais ou menos uma meia hora no telefone, e eu orando por aquela pessoa. Eu sabia que ela estava muito aflita, muito. E eu comecei a dar uma palavra ali, puramente Deus, e aquela mulher foi dormir em paz e não fez mais aquela bobagem que ela disse que ia fazer. Já pensou? Uma palavra sua, você pode livrar uma pessoa de uma grande tragédia. Pessoas podem ser salvas do pecado, salvas do inferno, com uma palavra sua. Às vezes você vai andando e você para de repente, não dá uma vontade de você dizer: Deus te abençoe, com uma pessoa que você nem conhece. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já acontece. Desculpa, eu sempre estou dizendo comigo, eu faço isso, porque não adianta eu estar aqui pregando para vocês, e se eu não faço. Não adianta. Pregar a palavra e não viver, gente, não adianta. Um dia a casa cai. E alguém vai dizer: ela pregou sobre pecado, mas ela está pecando. Ela pregou sobre perdão, mas ela não perdoa. Ela pregou que devemos comprar e pagar, mas ela compra e não paga. Então não adianta ocupar esse púlpito aqui e pregar uma coisa que você não está vivendo. Deus vai pedir conta a você. Então, pessoas podem ser curadas. Certa vez, amados, uma senhora estava... Onde é minha hora? Está ali. Certa vez, uma senhora estava no hospital, passando muito mal, muito mal. Ela estava com um câncer em estado terminal. Ela quase não falava, muito pouco. Mas ainda entendia as coisas, ainda estava consciente. E eu vi esse pregador falando. Ele disse, era muito amigo dessa senhora, ela era uma médica, e ele, como um psicólogo, muito amigo dessa médica, quando soube que ela estava nessa situação, ele corre para o hospital, ele também é pastor. Quando chega no hospital, começa a conversar com ela. Os médicos nem queriam que ele entrasse, porque ela estava num estado muito terminal. E ele sentou ali à beira da cama dela e começou a conversar com ela, falando do amor de Deus. Aí perguntou a ela: você tem alguém que você precisa perdoar? Ela disse: tenho. Você pode fazer uma oração comigo, perdoando essa pessoa? Ela disse: posso. Foi meu marido. Meu marido me trocou por outra. E eu fiquei tão debilitada com isso, que desde que ele me trocou por outra pessoa, que eu adoeci e eu estou nessa situação. Aquela mulher estava morrendo por falta de perdão. Estava com câncer terminal.
Aí ele disse, olha, Deus pode tirar você dessa. Vamos fazer uma oração comigo? E o que o pastor dizia, ela dizia. Quando chegava no nome do marido dela, ela travava os dentes e não conseguia dizer o nome dele. Ele começou a oração novamente, umas 3 vezes, mas Deus tocou no coração do pastor. Ela vai conseguir dizer o nome dele. Quando ela conseguiu dizer o nome do marido, ela não só falou, que ela está falando baixinho, ela gritou o nome do marido. Eu perdoo. E gritou. Quando ela gritou, os médicos correram. O que está acontecendo com ela? Aí o médico não ia entender. Aí mandou o psicólogo sair da sala, o pastor. O pastor saiu, mas saiu aliviado. Certo que Deus tinha feito uma grande obra na vida daquela médica. E para a glória de Jesus, uma semana depois, ela estava saindo boazinha para casa. Deus salvou aquela mulher e Deus livrou ela da morte, livrou de ir para o inferno. Porque pecado, falta de perdão leva as pessoas para o inferno. Então, querido, qual é a minha prioridade para este ano? Por causa das minhas palavras também, pessoas podem avançar no ministério. Olha, tem muita gente que chega para a gente e diz, olha, eu estou tão abatido, eu estou querendo deixar o ministério por causa disso. Aí começa a dizer, e a gente vai com uma palavra, e às vezes consegue fazer com que aquela pessoa se reanime e comece a trabalhar novamente, avançar no ministério. Irmãos, uma palavra é muito importante. Então, a minha prioridade este ano é ser flexível no trato. Eu vou avançar um pouquinho aqui, que tem muita coisa boa para cá, e eu vou fazer algumas aplicações aqui, queridos. Avalie a sua situação, a sua vida. O que você errou durante o ano de 2021 e o que você precisa melhorar agora no ano de 2022. Faça uma avaliação. Faça uma avaliação onde eu preciso melhorar. Se é no âmbito familiar, se eu errei muito na minha vida, em casa, com a família, com meu marido, com meus filhos, com a minha mãe, com alguma pessoa da família. Se na área financeira, meu Deus, eu podia ter sido melhor na área financeira, mas se você não foi, então faça uma avaliação na vida moral, porque tem muita gente dentro da igreja, que na igreja é uma coisa, em casa a vida moral dessa pessoa é outra, totalmente diferente. Na faculdade, é totalmente diferente. No trabalho, é diferente. Mas nós não podemos ser uma coisa na igreja, em casa outra, no trabalho outra. Onde nós erramos o ano que passou? E vamos fazer essa avaliação. É o primeiro passo. Uma avaliação da nossa situação. Será que no meu ministério, será que falta eu melhorar? Com certeza, no meu caso, eu falto melhorar e muito no ministério que Deus me deu. Na compulsão de comprar o indevido ou na compulsão sexual. Porque muita gente diz, não, mas eu só tenho minha esposa. A esposa, eu só tenho meu marido. Graças a Deus. Mas tem muitas pessoas que têm compulsão sexual. E isso também é pecado. Precisa rever essas coisas. Compulsão de comprar. Tem uma pessoa que disse, irmã, eu não posso ver uma bolsa numa vitrine e me dá vontade de comprar. E essa pessoa tem várias bolsas. Uma pessoa um dia me falou que foi para a casa de uma determinada pessoa, em cima do guarda-roupa assim, era bolsa de um canto a outro. E as bolsas dentro do plástico, que ela nem usou ainda. Mas tinha compulsão por bolsa. Outros não podem ver uma vitrine com sapato. Tem em casa tanto sapato, mas aquele sapato ela não tem.
ou ele não tem. Tem homem que tem compulsão também. E isso é pecado. O que é que nós estamos precisando melhorar agora em 2022? Quando avaliamos nossa situação, demonstramos um ato de humildade e reconhecimento da nossa fragilidade. De que somos falhos e precisamos melhorar. Quando acontece isso, irmãos, isso é humildade. E Deus pega junto com você. Tá certo, meu filho? Vamos, eu pego junto com você. Se você quer melhorar, primeiro quero eu que você melhore. Então, irmão, faça uma lista daquilo que você precisa melhorar. Veja o que é que está escrito aqui. Salmo 138, 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Quando você diz, eu quero melhorar, Deus olha para você. E não só olha, Ele está junto de você para te ajudar. Agora, de longe, conhece o Senhor os arrogantes. Agora, veja só o que é que está escrito também em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você tem coisas que você não quer confessar à sua esposa, sei lá, mas confesse para Deus. Faça a sua listinha, irmãos. Eu quero melhorar agora em 2022. Nisso. E faça. O Espírito de Deus está falando contigo. Ele não nos traria aqui, irmão, pelo mero convite. Não. É porque você e eu estamos precisando de algo para melhorar. E o segundo passo, irmãos, é definir a sua prioridade. Você colocou várias coisas, agora defina qual a prioridade, o que é que mais está te prejudicando ou preocupando que você precisa melhorar mais. Então, tenha metas. Eu acho interessante que eu tenho uma nora minha, que ela trabalha no banco, e ela tem várias pessoas submissas a ela. E todas aquelas pessoas precisam de bater as metas para poder ela bater a meta também. Mas se, vamos supor, tem 30 pessoas submissas a ela, se 29 bateu a meta e a última não bateu, ela não bate. Já pensou? Ela não bate. E a preocupação dela, telefona para um, para outro. Chegou agora mesmo de Natal e estava lá em casa, no telefone, resolvendo coisa e tal. Porque ela precisa que todos batam a meta para ela bater também. Senão ela vai perder muita coisa, se não bater a meta. Tem mês que ela chora, porque fulano de tal não bateu. Com pena de fulano que não vai ganhar, e ela também não vai ganhar. Entendeu? Então, o que é que nós estamos precisando para bater nossas metas? Irmãos, a gente tem que entender que para batermos nossa meta espiritual, tem que ser uma vida espiritual autêntica. E tem um Todo-Poderoso para nos ajudar. Então, precisamos definir qual a prioridade nossa. Josué avaliou a sua situação, a situação do seu povo, e priorizou a meta dele. Ele disse, porque quando o povo, se você vê o versículo todo que eu botei aqui, o capítulo todo de Josué 24, você vai ver um histórico que ele diz para o povo. Ele disse, veja, Terá era idólatra. Ele teve um filho, Abraão, e Abraão não era idólatra, ele decidiu servir ao Senhor, só ao Senhor. Abraão era filho de idólatra, mas não era idólatra. Aí ele começa por ali. E Abraão teve Isaac e Jacó, e começou os filhos de Jacó, e as 12 tribos, e veio a Judá e tal. Ele começa a dar um histórico, e depois ele diz, aí veio... O povo pecou, foi para o Egito, passou muito tempo lá no Egito, depois saiu do Egito
para a terra de Canaã, e Deus guardou o povo durante os 40 anos, naquele deserto, naquela caminhada, até chegar em Canaã. Quando chegou lá a divisão das terras, eu sei que vocês sabem dessa história. E Josué começou a explicar ao povo. Aí disse, agora, veja só, aí eu vejo o que Josué diz aqui. Josué 24, 15. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali houve o quê? Uma decisão. Ele definiu, ele priorizou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que você vai priorizar esse ano? Irmãos, não é pecado fazer planos. Devemos nos planejar e entregar os nossos planos ao Senhor. Porque nós sabemos que cabe ao homem fazer planos. Mas claro que o realizar vem do Senhor. E o realizar do Senhor depende de quê? Do querer dele. Mas você e eu precisamos de orar e pedir ao Senhor qual a vontade dele. Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Faça planos, meus irmãos. A Bíblia é cheia de pessoas que fizeram planos. Cheia de planos. Escolha, mas escolha bem e escolha dentro da vontade de Deus. Se os teus planos estão no centro da vontade de Deus, Deus pega junto com você. Então, certa vez, eu precisei definir lá em casa uma questão financeira. Meu marido estava desempregado e só eu trabalhando, e eu arcava com toda a responsabilidade, eu abraçava muita responsabilidade para mim, e eu vi que meu marido era um bom administrador. E eu fiz uma conta conjunta com ele e esqueci meu contra-cheque. Até hoje eu não sei quanto eu ganho. Até hoje, meus amados. Hoje ele é aposentado, e eu também. Mas eu não sei quanto eu ganho. Por quê? Eu priorizei o meu marido, sabendo que ele era um bom administrador, visto que ele estava desempregado, então eu disse, agora você vai administrar tudo. E foi uma bênção, foi de Deus. É claro que eu orei, pedi a Deus misericórdia e entreguei tudo a Ele, e foi uma maravilha, para a glória de Jesus. Então, a terceira coisa é se aposse das promessas de Deus. Quando você avalia a sua situação, define a sua prioridade, então ora e entrega a Deus e tenha certeza daquilo que Deus quer para a tua vida. Então se aposse, meu amado. Se aposse daquilo que Deus quer para a tua vida. Porque quando o crente ora, quando o crente, não vou nem dizer gasta, mas quando o crente aproveita o seu tempo nos pés do Senhor, você sabe quando a coisa é da vontade de Deus. Quando aquilo que você vai fazer é da vontade de Deus. Porque você orou. Às vezes, tem coisa que você quer porque quer, mas você orou. Aí Deus diz, não. Aí você, na hora, você diz, eita, eu não orei? Mas Deus disse não. Então, aceite, abrace o que Deus quer para você. Mas tem coisa que Deus diz, espere, meu filho, o tempo não é agora. Aí você tem uma paciênciazinha, espere a vontade do Senhor. Mas tem coisa que Ele diz, sim, meu filho. A tua vontade está coincidindo com a minha. É providência. É a minha vontade também. Então, precisamos de entender a vontade de Deus. Quando você entende, então se aposse das promessas do Senhor. Quando nós avaliamos nossas situações, definimos a nossa prioridade e entregamos ao Senhor a nossa solicitude. E Deus aprova?
Se a posse. Se a posse, com certeza, veremos as metas cumpridas, queridos. Quando Deus promete, Ele cumpre. Se não aconteceu, é porque ou não é o tempo de Deus, ou porque Deus não prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. O nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. A última coisa, esteja preparado para pagar o preço da sua meta. Eu vejo a minha nora, o quanto ela é um preço alto para ela cumprir com as metas dela. Mas se num trabalho secular eu pago um preço altíssimo para cumprir as metas, porque eu não preciso de pagar um preço pelas metas que eu quero bater minha meta na área espiritual. E que preço é esse, irmãos? Crer que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Agora, contanto que aquilo que eu peço a Deus esteja no centro da vontade dEle. Ore constantemente por suas metas. Às vezes você diz, Deus, as minhas metas são essas para este ano. Aí você diz, as minhas prioridades. Mas não ora, você apenas colocou no papel, não paga um preço. O seu preço, irmão, é orar, confiar no Senhor e esperar a vontade dEle. Ore constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que devemos orar sem cessar. Espere com confiança. Porque tem gente, irmãos, que pede a Deus e depois fica, será que Deus vai cumprir isso que eu estou pedindo? Essas dúvidas, irmãos, não funcionam com Deus. Precisamos crer e confiar. Essa confiança, em Isaías 64,4, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, olha, eu nunca vi um Deus como o nosso. Não existe um Deus como o nosso. Oh, que coisa linda o final que diz. Não se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vale a pena esperar no Senhor. Concluindo, amados, o grande sucesso do crente é esperar e confiar no agir do Senhor. O mundo vai olhar para você e vai dizer, olha, sabe por que ele venceu? Porque ele confiou no Deus dele. O Deus dele é poderoso. Você viu quando o povo estava em procissão, voltando para a terra deles, os israelitas, e ele dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o povo que estava vendo aquela procissão, também estava dizendo, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. O povo nota, irmão. Teu vizinho vai notar quando você receber a bênção. O mundo nota, até o incrédulo vai dizer, vale a pena servir o Deus dos crentes. Glória a Jesus. A gratidão também a Deus é primordial para nós quando recebemos a vitória. Porque tem gente que quando recebe a vitória esquece o que Deus fez. Quando os 10 leprosos chegaram para Jesus, e Jesus curou todos os 10, mandou se mostrar aos sacerdotes, e só um voltou para agradecer. Jesus não cobrou? Não eram 10, só veio um. Porque tudo o que temos e o que somos vem dele. Olha o que é que Tiago diz. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Glória a Deus.
e depois você leia, porque já chegou minha hora. 1 Crônicas 29, de 11 a 16. Que Deus os abençoe. Obrigada, Fred, pela confiança. Deus te abençoe, meu filho. E obrigado também ao irmão Velez. Fica com Deus. E a paz do Senhor, amados. Glória a Deus, aleluia.